Você, que assim como eu, não consegue ficar por mais de 30 minutos sem beber água, imagina ter que chegar ao ponto de fica com o King aqui até o final para descobrir. O filme de hoje é Mais Jovens. No início do filme, vemos uma grande terra estéril. Um jovem chamado Jerome Home narra para nós que ele não viu esta terra quando era verde, mas seu pai sim. Anos atrás, costumava ser o lar de vários agricultores que plantavam trigo e grãos. No entanto, depois que a seca atingiu a terra, nenhuma única planta foi capaz de crescer. A maioria dos fazendeiros deixou o local, mas o Jerome e seu pai, Ernest, esperava que a terra fosse verde novamente. Ele ainda acredita que só precisa de um pouco de água, mas neste mundo as pessoas se matam por água. Na primeira cena, vemos dois assaltantes tentando invadir uma pequena casa. Ernest o pega e mata o primeiro. O segundo assaltante tenta convencê-lo a poupar sua vida, mas é morto quando ele secretamente pega uma arma. Seu filho, Jerome, insiste que poderia ter ajudado ele. A casa em que os assaltantes estavam invadindo tem uma bomba de água velha que para de funcionar quando Ernest tenta usá-la. Sem água, pai e filho fazem seu caminho em uma mula para o Homem d'Água, pessoas que extraem água de poços profundos através de um acordo do governo. Ernest troca suprimentos com essas pessoas para obter água. Ele tenta convencê-los a fornecer a água. No caminho de volta, sua mula cai e quebra a perna. Ernest relutantemente mata o animal. Os dois voltam para a casa da irmã de Jerome, Maria. Ela serve a eles comida de saco. Por causa da escassez de água, vemos Maria limpando os pratos com terra. No dia seguinte, Jerome e Ernest visitam a casa de leilões de Sam Lover para conseguir algo para substituir a mula que morreu. Lá, uma máquina portadora robótica chamada Sim chama a atenção. Ernest vence o leilão contra um homem chamado Flynn Lover, que também é filho de Sam. Flynn está tendo um caso com Maria, desconhecido por Ernest e Jerome. Os dois então vão ao encontro da mãe doente de Jerome, Catherine Home. Ela mora em um hospital próximo, onde só pode andar conectada a uma estrutura especial. Uma vez que a moldura é muito cara, eles não podem levá-la para casa. Jerome passa seu tempo com sua mãe. Ernest e Catherine se despedem e se separam. No caminho de volta, Ernest e Jerome param em um posto de gasolina. Vemos Ernest tomar um gole de gasolina e depois bombear em seu veículo. Os dois encontram um casal com um bebê, implorando por água. O pai, Rob, quer vender o bebê, porque eles não podem pagar para cuidar dele, mas Ernest desaconselha e diz a ele que os ajudará com a água. Rob sabe do caso de Flynn e Mel e sugere a Ernest em relação a isso. Em casa, Ernest confronta Maria sobre ela se esgueirar frequentemente, mas ela afirma que é sua liberdade e diz a seu pai que ela o odeia. Ela tenta fugir, mas Ernest tranca em seu quarto e fecha suas janelas. Na manhã seguinte, Ernest e Jerome acordam e Sim sumiu. Alguém o roubou. Então Jerome sai para procurá-lo. Ele encontra a máquina sozinha no caminho. Quando ele chega aos Homens da Água, eles informam a ele a morte de Ernest. Todo mundo presume que foi causado pela máquina. Na cena seguinte, vemos todos de luto em seu funeral. Mais tarde, Catherine e as crianças choram em sua cama. Quando eles saem, Flynn os pega em seu caminhão. Após a morte de Ernest, Flynn agora se tornou o mentor da família. Ele acalma Jerome enquanto ele bate em Sim por matar o pai dele. Mais tarde, ele diz a ele que Maria está grávida com seu filho e que ele a ama. Jerome aceita o relacionamento deles. Mais tarde naquele dia, Flynn vai para os Homens da Água e fala com eles sobre o envio da água para as terras de Ernest. Caleb ri da ideia, mas fica na defensiva quando Flynn o culpa pela morte de Ernest. Flynn também mostra a eles uma faca com o nome de Caleb que foi encontrada com o corpo de Ernest. Com medo de ser acusado, Caleb concorda em desviar a água para o campo. Todo mundo fica feliz quando a terra ganha seu primeiro borrifar de água. Flynn trabalha dia e noite para cultivar trigo na terra. Poucos meses depois, eles estão totalmente crescidos. Flynn se casa com Maria e atualmente vivem na casa de Ernest com Jerome. Um dia, seu pai, Sam, com alguns homens do banco, se aproxima de sua casa, ameaçando para tomar a terra por causa da dívida de Ernest. A dívida é muito para Flynn pagar. Então ele leva a máquina com ele e se aproxima de seu amigo Rob. Ele sabe sobre a intenção de Rob de vender sua criança. Então ele convence Rob a vir com ele, só para ver quanto vale o bebê. No entanto, quando eles chegam lá, Rob percebe que Flynn secretamente fez um acordo com as pessoas para vender seu bebê. As pessoas tentam tirar o bebê, Rob resiste e é morto a tiros por Flynn. Ernest presume que foi Flynn, então vai até sua casa, mas descobre por Sam que ele saiu com um caminhão naquela manhã para as montanhas. Ernest então vai procurá-lo nos Homens da Água, mas eles o deixam inconsciente. Quando ele recupera a consciência, já é noite.
Os homens da água o acusam de roubar seus suprimentos. Ernest insiste que ele não os roubou, mas seu líder, Caleb, o ataca. Eles lutam por um tempo, mas Ernest consegue colocar as mãos no rifle e fugir dali. No caminho de volta para casa, ele descobre Flynn dormindo na estrada com o Sim ao seu lado. É claro que ele havia roubado a máquina e o aquário de suprimentos. Ernest aponta o rifle para ele, o segura refém, então o amarra à máquina. Ele quer levar Flynn de volta para os Homens da Água, para provar sua inocência. No caminho, Flynn faz comentários sobre Maria, o que irrita Ernest. Depois de caminhar um pouco, os dois começam com sede. Flynn convence Ernest a usar a água do suprimento. Os dois se sentam para beber água e conversar. Flynn então tenta convencer Ernest a deixar que ele vá e eles podem dividir o dinheiro. Mas Ernest é inflexível em fazer que ele seja pego. Ernest está fraco e mole, ele claramente não pode caminhar mais uma milha até os Homens da Água. Flynn sabe disso, então ele atinge Ernest com uma pedra, fazendo-o bater a cabeça em um penhasco. Sua cabeça começa a sangrar incontrolavelmente, e ele fica inconsciente. Ernest acorda com ele sendo amarrado em vez de Flynn. Flynn despeja água na boca de Ernest enquanto ele grita. Mais tarde, vemos Flynn chegar à casa de Ernest em sua motocicleta para levar Maria. Ela felizmente corre para ele. Isso causa um tiroteio entre os traficantes, então Flynn foge. No entanto, a máquina sim foi baleada e danificada. Isso ativa o modo automático na máquina, o que faz-a retornar ao fabricante, Calvin Ruiman. No dia seguinte, Flynn paga ao banco com o dinheiro com que vendeu a criança. Jerome presume que o dinheiro então veio com a venda do Sim, então ninguém suspeita de nada. Na cena seguinte, vemos Sim mancando em seu caminho de volta para Calvin, que vive do outro lado da fronteira. Calvin liga para o número escrito no Sim e chega à residência de Jerome's. Ele fala com Jerome sobre a máquina chegando de volta para ele, o que choca Jerome, porque Flynn disse a ele que o vendeu para Rob. Jerome pergunta a Flynn se Rob vendeu peças de Sim e de alguma forma foi feito para o proprietário, mas Flynn fica irritado com ele pela pergunta e descarta a ideia. Então, ele diz a eles que vai encontrar sua mãe naquela noite, mas em vez disso, ele planeja cruzar a fronteira para encontrar Calvin, o fabricante do Sim. Mais tarde, ele chega à fronteira, mas o guarda o impede porque ele é muito jovem para cruzá-la. Uma garota chamada Ana o chama e diz a ele que conhece uma maneira dele ir para o outro lado. Em troca de dinheiro, ela o coloca em um veículo com galinhas e o envia. Eles se encontram novamente do outro lado e se separam. Jerome então vai ao encontro de Calvin. Lá, Calvin mostra a ele todas as funções da máquina. Ele também mostra que os olhos da máquina possuem câmeras que foram feitas para capturar a inclinação para o reflorestamento. A câmera capturou tudo o que a máquina tem visto. Jerome toca as gravações e vê o seu tempo com Ernest. Enquanto ele passa por isso, ele fica horrorizado ao saber que Flynn matou Ernest. Naquele dia, depois que Ernest ganhou consciência, Flynn o amarrou à máquina e definiu seu destino, para os Homens da Água. A máquina havia arrastado um ferido, mas vivo Ernest para a morte. No final do vídeo, as lágrimas rolam pelos olhos de Jerome. À noite, ele volta para casa, mas não confronta Flynn sobre qualquer coisa. No dia seguinte, Flynn e Jerome estão caçando veados. Depois disso, Jerome mantém um rifle com ele e escondendo debaixo da cama para o futuro. No café da manhã, Jerome conta a Flynn sobre Rob ligando para ele. Flynn fica surpreso e acusa Jerome de mentir, porque ele sabe que Rob já está morto. Mais tarde, Flynn recebe uma carta escrita por Jerome como Rob. A carta pede a Flynn para se encontrar com Rob no mesmo lugar em que matou Ernest. Ele fica confuso com isso, mas decide descobrir se Rob ainda está vivo. Mais tarde à noite, Flynn diz a Maria que ele tem que sair para vender alguma coisa. Maria deseja-lhe boa sorte e pede-lhe que venha de volta em breve. Quando Flynn chega ao local, ele chama por Rob. Enquanto ele caminha, ele cai em um poço e quebra suas pernas. Ele está lá pedindo ajuda quando Jerome aparece na frente dele. Ao vê-lo ali, Flynn dá um suspiro de alívio e pede ajuda a ele. No entanto, Jerome está lá com uma pedra em sua mão. Flynn percebe que Jerome sabe de tudo que aconteceu e pede desculpas a ele, alegando que foi apenas um acidente. Ele implora que ele poupe sua vida por Maria e seu filho, mas Jerome não escuta. Ele aponta o rifle para Flynn e atira nele. Já se passaram 2 dias desde o evento. Maria está preocupada com seu marido, mas Jerome pede a ela que espere por mais um pouco. Ele decidiu manter Maria no escuro sobre a morte de Ernest e Flynn. Maria sugere que eles tragam sua mãe para casa, porque agora eles têm dinheiro para pagar o sistema de torção em que ela vive. O filme termina quando Jerome apaga todo o vídeo da memória do Sim. E foi isso, pessoal. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative o sininho e deixe o like. E muito obrigado por assistir.